Você está preocupado com sua salvação? Ou acredita que na morte acontece o fim da vida? Milhões de pessoas não estão nem um pouco preocupados com a salvação, pois acreditam que a vida termina completamente na morte. É por isso que muitos dizem: comamos e bebamos, que amanhã morreremos, conforme 1 Coríntios 15, 32. Então, para muitos, a vida termina na morte, e para eles, a vida é só aqui na terra. Por isso, eles aproveitam o máximo aqui na terra, dizendo esse ditado que a Bíblia sempre mostra para nós, que é: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Para os que pensam que a vida termina após a morte, procuram aproveitar os prazeres deste mundo o máximo que puderem. Muitos fazem de tudo para conseguir ter uma vida boa nesta terra, mesmo que para isso tenham que ser desonestos, tenham que roubar e até mesmo matar para conseguir o que querem. É isso que tem acontecido com muitas pessoas, principalmente muito jovens hoje, vivem uma vida sem nenhuma preocupação com Deus, sem nenhuma preocupação com o próximo. É por isso que tem aumentado o roubo, a violência e a morte. Agora, para quem aceita Jesus como Salvador, o pensamento é diferente, pois temos a esperança da vida eterna. Na sua carta a Tito, Paulo escreveu o seguinte: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Tito capítulo 1, versículo 1 a 3. Então note que Paulo, ele diz que Deus prometeu a vida eterna, e essa vida eterna ele prometeu desde a fundação do mundo. Então veja bem, essa é a esperança dos cristãos, a vida eterna prometida por Deus. E no Evangelho de João está escrito o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3, verso 16 a 18. Então, para termos a vida eterna, Deus enviou seu Filho para morrer na cruz, derramar o seu sangue para nos purificar de todo pecado. Então Deus, ele quer nos salvar, por isso ele enviou Jesus para nos salvar. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. João 3, 35 e 36. Então Deus nos ama Jesus Cristo e por isso enviou o próprio Filho para sofrer, para nos salvar, porque ele nos ama, e Jesus também nos ama, porque Jesus veio sofrer para nos salvar do pecado. Para quem aceita Jesus como Salvador e faz a sua vontade, a promessa de Deus é maravilhosa. Veja o que diz no livro de Apocalipse: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Que promessa maravilhosa! Para quem aceita Jesus como Salvador, a esperança é de vida eterna. Vida eterna, onde não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor. E onde nós estaremos sempre felizes, louvando e adorando o nosso Deus.
Deus seja louvado. Aleluia. Glória a Deus. Amém.